Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Saudade de vocês. Quinta-feira eu fiquei sem vir. Eu fui para Legendários, irmãos. Hoje eu sou um legendário. Né? Depois eu tenho oportunidade de eu contar o que aconteceu lá. Eu recebi essa oferta. Irmãos, eu cheguei lá e eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas sabe, uma coisa que eu aprendi. Qualquer lugar que eu for, eu peço para o Senhor ministrar algo no meu coração. Se a gente não tiver esse anseio de buscar algo do Senhor, de ministrar algo ao Senhor, de receber algo do Senhor, irmãos, nós estamos no caminho errado. Porque sabe, o Senhor é uma fonte inesgotável. Em todo tempo nós precisamos ser nutridos, sermos alimentados, nós precisamos ser ministrados pela palavra. E eu falei, Senhor, o Teu nome está sendo exaltado aqui neste lugar, então eu sei que o Senhor está aqui. Então fala comigo. Ele falou, irmãos, muita coisa. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, ore pela minha vida. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, nessa noite, sendo ministrados pela Tua palavra, pelo Teu reino, para a manifestação da Tua glória. No nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, guarda, Senhor, a cada vida aqui. Que não só eu, Senhor, que fui ministrado por essa palavra, mas também os Teus filhos possam ser alimentados. Nós declaramos sobre cada um aqui, Pai, o Teu Santo Espírito, Senhor, molhando e encharcando as raízes. Porque nós somos frutos, nós somos plantas enxertadas no Senhor, Pai, mas nós precisamos ser nutridos pela Tua água. Gera em nós, Pai, sede e fome do Senhor, cada dia mais, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Apocalipse, capítulo 3. Pai, obrigado, Pai. Amém? Esse versículo, eu trouxe essa Bíblia, mas na minha outra Bíblia, ela está escrita em vermelho. Eu tenho uma Bíblia que os textos que Jesus ele falou, ele é todo grifado em vermelho. Se um dia você comprar uma Bíblia, compre uma Bíblia desse jeito, com os textos de Jesus, tudo em vermelhinho. Porque a palavra do próprio Jesus, ela sempre vai ministrar algo no teu coração. Então, quando eu li esse versículo, eu falei, Senhor, fala mais. E Jesus falando assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. E o quê? O que é a outra palavra? Entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então, fala de uma ação. Se a gente corresponder a ela, vai ter uma resposta de Deus para a nossa vida.
E sabe o que é a palavra ceia? Cearei. É uma aliança. Quando Abraão, ele encontra rei de Salém, Melquisedeque, né? Ele faz o quê? Uma aliança. Trouxe pão e vinho e fizeram uma aliança. Sabe, irmãos, eu quero contar uma história aonde eu entendi o que é aliança. Não só aliança de casamento. Aliança, quando nós casamos, nós decidimos uma ação, o quê? Ser fiel, ser esposo, esposa, o papel de cada um. Mas um dia eu escutei essa história e essa história ficou marcada na minha vida. E eu nunca mais esqueci o que é uma aliança quando ela é feita. O poder de uma aliança. Eu quero relatar brevemente ela para vocês. Um dia um missionário, ele saiu para pregar a palavra do Senhor com ousadia, sabe? E ele foi por caminhos difíceis. Mas ele tinha um problema de úlcera no estômago. E a única coisa que ele conseguia consumir de alimento era leite de cabra. Que era um leite forte, mas ele não passava mal. Eu não sei se ele era intolerante à lactose. Alguns são intolerantes à lactose. Mas ele passava mal. Então o leite de cabra ele conseguia se alimentar melhor. Então, aonde ele ia, ele levava o quê? A cabra junto. Ele tinha uma cabra. Porque senão ele não teria leite. E chegou num lugar, em todo lugar que ele ia, ele ficava hospedado e o leite daquela cabra era o alimento para a vida dele. E chegou em um lugar de uma divisa de uma nação, aonde ele não poderia entrar sem falar com o rei. Então, ele falou assim, eu preciso falar com o rei. Aí, ele falou assim, mas quem é você? E ele se apresentou, eu sou um missionário da palavra do Deus vivo. E eu quero falar com o rei. E assim, os guardiões, os guardas, providenciaram o encontro dele com o rei. E quando ele foi quando missionário, ele não levou nada de valor perante o rei. E ele, quando ele chegou diante da presença do rei, ele chegou com as mãos vazias. E quando sempre nós vamos apresentar diante de alguém, de uma autoridade, irmãos, aprenda isso, um princípio de honra. Sempre leve algo, como demonstração de carinho e honra a uma pessoa, seja o que for, mas honre. E ele chegou de mãos vazias. E lá naquele lugar, o rei indagou ele, o missionário, mas o que você veio fazer aqui? Eu vim trazer a palavra de Deus vivo para vocês. E o missionário, ele falou assim, e agora? Eu não tenho nada para oferecer para esse rei. E aí, então, ele falou assim, rei, eu preciso ministrar a palavra em todo o seu território. A palavra de um Deus poderoso, um Deus que ama a gente, que Ele fez tudo pela gente, que Ele tem uma palavra que traz salvação, que traz cura, que traz libertação. E eu quero falar essa palavra para o teu povo e também para você. E deixa eu te falar, quando aquele missionário ele falou assim, tá bom, rei, eu posso ministrar a palavra?
Ele falou assim: só com quem eu tenho aliança. E qual o seu compromisso para comigo? O rei falou. Você, eu não tenho nada para lhe oferecer. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nada para lhe oferecer. Você, mas você não tem nada. Como que você não tem nada? Eu falei assim: a única coisa que eu tenho que é uma cabra. Eu tenho uma cabra e é só o que eu tenho. E ele explicou a dificuldade dele para o rei. Mas o rei não se comoveu com a dificuldade dele. E o rei tinha milhares de cabras, irmãos. E assim, o missionário naquela angústia, falou assim: e agora, o que eu vou comer, o que eu vou me alimentar? E se eu ficar sem a minha cabra, o que eu vou fazer? E então, ele escutou a voz do Espírito: faça aliança então com o rei. Ofereça a ele a sua cabra. E assim ele fez. Ele falou assim: rei, o que eu tenho de mais precioso é essa cabra, aonde ela dá meu alimento. Então eu estou te entregando tudo que eu tenho a você. E o rei falou assim: então a aliança está feita com você. Você pode pregar o evangelho. Está aqui meu anel. Aonde você entrar com esse anel, você está com a minha autoridade, porque você tem uma aliança comigo. Eu era jovem quando eu escutei essa mensagem. E eu entendi o peso de uma aliança. Sabe por quê, irmãos? Em qualquer província que ele fosse, em qualquer lugar que ele fosse, independente se era pessoas que ele nunca conheceu, que ele nunca viu, mas ele tinha o anel do rei. Ele tinha uma aliança com o rei. Então, irmãos, ele não passou fome, ele não passou necessidade. Porque em qualquer lugar que ele fosse, tinha uma cabra do rei. Entende o poder de uma aliança? E muitas vezes a nossa aliança com Deus é a mesma coisa, mais ou menos nesse estilo, onde nós nós não oferecemos quase nada ao nosso Deus. Mas Ele nos oferece tudo para nós. Você está me entendendo? Vocês me entenderam? O poder da autoridade de uma aliança com Deus. Uma aliança na mesa. Aonde Jesus convida, se a gente bater na porta, Ele vai entrar, Ele vai cear. Ele vai fazer uma aliança com a gente. E quando nós entendemos este lugar que nós estamos aqui nessa noite, a gente tem que entender do que nós estamos então participando. Porque não é o que nós estamos comendo aqui, daquilo que está por trás dessa Santa Ceia, daquilo que já foi conquistado por nós, daquilo que Jesus já fez por mim, já fez pela tua vida. E é algo muito maior do que eu tentar explicar o que esse rei tinha. Eu não conseguiria explicar com toda a minha... Com tudo que eu consegui falar aqui, eu não vou conseguir explicar o que Jesus nos deu em troca de uma aliança com Ele. Vocês estão me entendendo? O que Jesus conquistou foi algo grandioso, poderoso. Sabe? E essa aliança, quando nós fazemos essa aliança, ela tem o poder de mudar a nossa vida, de mudar a nossa história, de mudar tudo em nós. Jesus ele veio para trazer uma nova aliança, de trazer algo novo, de trazer algo que nos restaura ao Pai por completo. Sabe? E a gente tem que entender que os fardos pesados, as culpas, as dores, tudo que nos prende, já nós lançamos sobre Jesus. Hoje nós temos vida, e vida em abundância. É vida em abundância, não é qualquer vida, irmãos.
não é qualquer vida, não é qualquer coisa. É vida em abundância, é vida de Jesus. Sabe, quando Jesus ele bate, irmãos, não é a religião batendo, não é uma religião batendo, não é um homem simples batendo, sabe, é o próprio Deus encarnado, é o Filho de Deus que Ele quer nos levar a um outro nível da onde nós estamos. A gente entender o que Ele fez por nós. Aquilo que Ele já tem e conquistou por nós. O rei já tinha conquistado tudo. E o missionário só usufruiu de uma pequena aliança que ele fez. Na verdade, essa pequena aliança mostra a grandiosidade dessa aliança. E eu quero te falar a grandiosidade dessa aliança que nós estamos aqui nessa noite lembrando. Porque culto de Santa Ceia não é um lugar só de história, mas é um lugar de reconhecimento, um local de presença, de presente, e também de projeção de futuro, para onde nós vamos, de onde nós saímos, de onde estamos e para onde nós vamos. Sabe, nós temos que sempre olhar com gratidão. Irmãos, tem hora que eu olho para trás e eu vejo, Senhor, obrigado, da onde o Senhor me tirou. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor me alcançou. Obrigado, Senhor, porque o Teu sangue me trouxe vida. Eu estava morto e hoje eu estou aqui. E esse reconhecimento, irmãos, nós não podemos ter amnésia. Uma coisa que o crente muitas vezes ele perde, ele esquece da onde Jesus já nos tirou. E isso a gente tem que sempre lembrar. Senhor, obrigado da onde o Senhor me tirou e aonde eu estou hoje. Um coração grato, coração aberto. Se o Senhor não tivesse entrado, aonde eu estaria? Se Jesus não tivesse entrado na minha casa, onde nós estaríamos? Aqui está o Regis, tio da Carla, né? A dona Vilma, ela foi a primeira convertida, não foi, tio Regis? Olha aí. Através de posicionamento de uma pessoa, essa igreja está aqui hoje. Porque se não tivesse ela convertida, o bispo não teria feito. A nossa casa não estaria alicerçada na palavra. Uma pessoa, a projeção de uma aliança em Deus, o que ela pode fazer? Entenda isso. Uma aliança lá atrás, o fruto que ela gerou hoje. Mas eu quero te falar, uma aliança que você pode fazer hoje, pode mudar a tua eternidade. Essa aliança que você pode fazer hoje em Jesus, pode mudar a tua eternidade. Pode mudar a tua posteridade. Pode mudar a tua descendência. Um posicionamento teu hoje pode mudar gerações. Então é esse posicionamento que nós precisamos ter. Amém? Jesus transforma. 2 Coríntios 5,17 fala assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Sabe, Jesus não veio maquiar comportamento não, irmãos. Ele veio mudar. Ele veio, irmãos,
É isso, Jesus vem mudar, transformar. Não é uma maquiagenzinha, não. Não é um sentimentozinho, não. É um estatuto de vida. É algo novo, algo sólido, algo que não muda, que não oscila. Sabe? Ele muda a mente, ele muda o coração, ele muda a pessoa que não valia nada. E uma joia rara. Ele transforma em mentiroso em homem de direito, um homem de justiça. É isso que nós cremos, que nós ansiamos e vivemos. Jesus, Ele é tudo para nós. Sabe, essa igreja é pautada em Jesus. Jesus, Ele é o autor da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é a parte principal da igreja. Sem Ele, nós estaríamos aqui perdidos. Perdidos, sem rumo, sem direção. Mas através de Jesus hoje nós temos vida, e vida nele. Você entende a vida que Jesus conquistou para a tua vida? Você está entendendo? Você entende isso? O privilégio que você está aqui hoje, escutando essa palavra. Mas mais do que você ter um conhecimento, é saber que uma aliança com Jesus, um posicionamento teu com Jesus, muda tudo. Muda tudo ao teu redor. Muda você e muda tudo ao seu redor. Amém? Sabe, irmãos, você diz, ai pastor, mas eu fiz tanta coisa errada, tanta coisa. O sangue de Jesus tem poder para te purificar. Lá em Isaías 1,18 fala assim: ainda que o vosso pecado seja vermelho como escarlate, né? Eles se tornarão brancos como a neve. Muitas vezes o diabo ele nos rotula, fala, você já está perdido, você está abandonado, já era, não tem acesso. Mas não, Jesus fala, Deus fala, mesmo que nossos pecados sejam vermelhos, entendeu? Um vermelho destacando de uma bandeira, né? Quando o sangue de Jesus ele entra, ele vai se tornar branco como a neve. A palavra de Deus não é figurativa, ela é real. Sabe? Jesus, é Ele que nos restaura. É Ele que nos transforma. Se você precisa de Jesus, é hoje. Quem aqui não precisa de Jesus? Levanta a mão. Todos nós precisamos. Lembre, Ele está na porta, ó. Ele está batendo a todo tempo. Todo tempo Ele está batendo. Essa aliança é constante. Essa aliança é a força motriz para nós, para a gente avançar, para a gente conquistar os nossos desejos no Senhor. Senhor, eis-me aqui. Teu coração tem que estar, Senhor, e agora? O que eu faço? Eu já tenho uma aliança com o Senhor. Aquele hino, aquele cântico. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Eu não canto, irmãos. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo.
novas sandálias para suportar o ID, pois um anel em meu dedo. Disse. Até aí, por enquanto. Sabe o que Jesus fez? Essa música relata o que Jesus fez para nós. Ele nos equipou para a gente prosseguir. Ele pôs anel de autoridade, pôs sandálias novas, pôs roupa nova. Mas para que isso? Para a gente fazer algo aqui nessa terra. Para a gente perpetuar algo aqui nessa terra. A aliança que Ele faz para conosco, que fez comigo e também fez para você, é para a gente entender que Ele tem algo para mim, Ele tem para você, mas precisa de um posicionamento meu e seu. Precisa de um posicionamento seu, para você usufruir da aliança que Ele já fez, que Ele já conquistou. Sabe, Jesus, Ele nunca vai invadir. Ele não é ladrão, Ele não é salteador. Ele sempre vai bater na porta, sabe? Eis que estou à porta e bato. Ele não arromba a porta, irmãos. Sabe, Jesus, Ele não pode ser uma parte da nossa rotina só. Presta bem atenção no que eu estou falando aqui. Ele não pode ser parte da nossa rotina. Ele tem que ser tudo para nós. E assim, Ele sendo tudo para nós, nós vamos fazer outras coisas. Mas Ele é tudo para nós. A gente não encaixa Jesus na nossa rotina. Ele é tudo para nós. E a nossa rotina, nosso trabalho, os nossos estudos, o que eu faço é por Jesus. Porque eu sou comissionado. Ele já me equipou, Ele já me deu essa posição. Ele já me deu essa autoridade. E eu preciso exercer. Você precisa exercer. Você precisa tomar esse cajado nas suas mãos. Ele deu um cajado, água, deu pão, deu tudo que a gente precisa, irmãos. E o que você tem feito com essa autoridade que o Senhor tem te dado? Sabe, essa mensagem é uma mensagem de cruz. Da gente lembrar daquilo que Ele já fez por nós. Mas de um posicionamento hoje, como filhos, nós devemos prosseguir. Sabe? E Jesus fala lá em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aleluia. Sabe, seguir Jesus não é adicionar algo. É viver isso. É viver isso. Quando nós entendemos que Jesus, Ele... Opa! Belezinha. Eles gostam disso. Dos meus também. Sabe? Quando nós estamos aqui nessa Santa Ceia, nessa mesa de ceia,
Já a pessoa vai fazer as partes da ceia. Pode ficar tranquilo. Não vou fazer a ceia, não. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, entrega os seus caminhos a Ele, você encontra direção. Eu quero deixar 4 coisas que Jesus faz. Se você está sentindo algo assim, você precisa colocar diante de Jesus, porque Ele vai te dar direção. Se você está perdido, você tem que pedir direção. E Jesus é a nossa direção. Ele é o nosso alvo. Amém? Direção. Fala comigo, direção. Direção. Se você se sente vazio, Ele vai te preencher. Não vai te, na verdade, Ele vai te encher. Preencher, vai ter muitas coisas de nós, mas Ele vai encher o nosso vazio. Ele vai tirar as coisas ruins. Quando Jesus entra, Ele não ocupa 2 lugares. Mal, trevas e luz não ocupam o mesmo lugar. Então, quando a luz entra, as trevas saem. Então, o vazio que estava em nós vai ser preenchido, vai ser enchido. Amém? Se você está ferido, você vai ser curado. Se você está abatido, você vai ser revigorado. Amém? E se nós estivéssemos mortos, Ele traria a vida. É nesse Jesus que nós acreditamos e confiamos. Eu quero te convidar a você a ficar de pé. Porque Jesus está batendo na porta. E Ele quer fazer algo na tua vida. Ele quer fazer algo no teu coração. Sabe? Não deixe para depois. Não deixe para a próxima geração, não. É você, é eu. É nós hoje aqui como igreja. A gente tem que falar, Senhor, obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado por aquilo que o Senhor conquistou. Essa aliança que hoje nós temos pelo Senhor. Essa aliança que nós temos no Senhor, ó Pai. Sabemos que hoje temos vida por causa da vida que o Senhor nos deu. Porque hoje nós não teríamos nada a te oferecer, mas hoje nós temos. Hoje nós temos. Amém? Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. E hoje é um lugar de conserto, mas também um lugar de começo. O Senhor falou comigo. Eu queria que todos nós repetíssemos essa oração, falando assim: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados. Entra na minha vida hoje. Transforma o meu coração. Eu Te entrego tudo. Seja o centro da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Você já fez essa oração a primeira vez? Alguém aqui? Entregando a Jesus pela primeira vez? Se não, você que já fez essa oração, eu creio que se renovou essa aliança. Amém. Ande como filho nessa terra. Ande como instrumento de Deus nessa terra. Fala: Senhor, me usa, me capacita, me direciona. Sabe, eu creio que você abriu a porta hoje.
Deixe Jesus entrar. Deixe Ele transformar. Deixe Ele mudar. Deixe Ele revigorar. Deixe Ele transformar. Deixe Ele te preencher. Sabe, igual o Robertão, ele falou que puxar o pulmão de ar. O Senhor, entra aqui. Entra aqui, Senhor. Entra aqui, Senhor. Senhor, entra e faz morada. Faz morada. Sabe, Jesus, Ele não... Presta bem atenção que eu não vou falar para mim encerrar essa palavra. Jesus, Ele não é uma pessoa que Ele entra para fazer uma visita e vai embora. Quando nós fazemos uma aliança com Ele, Ele fica. Mas presta bem atenção no que eu vou falar. Ele não disputa com mais ninguém. Só Ele pode ser o dono do nosso coração. E todos os dias a gente tem que colocar o nosso coração. Falar, Senhor, continua o teu trabalhar. Continua a fazer em mim. Continua a tua obra. Continua os teus passos. Continua a fazer mais e mais e mais e mais e mais e mais. Amém? Amém? Saia daqui entendendo o tamanho da aliança que você fez com Deus. O que nós teríamos para oferecer? Irmãos, eu não tinha nem uma cabra. Eu entreguei a minha vida. Eu não sei o que você entregou, mas que seja a tua vida diante do Senhor. Amém? Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te amamos. Nós te bendizemos. A nossa vida é tua, Pai. Os nossos desejos são teus. O nosso coração, Senhor, pode entrar, pode fazer morada. Pode fazer o que for necessário fazer, Senhor, venha sobre nós. E que nessa noite, Senhor, na renovação dessa aliança, nós possamos entender a dimensão, a largura, a altura, a profundidade. Queremos entender isso. Sabemos que não vamos conseguir dimensionar o teu amor por nós. Mas, Senhor, manifesta a tua glória. Manifesta o teu perdão. Manifesta o teu amor através de nós. Pai, te pedimos, Senhor, encontra cada filho teu, cada filha tua aqui nessa noite. Que nós possamos, Senhor, ser ministrados pelo Senhor. Nós possamos, Senhor, ser guardados pelo Senhor. Paizinho, no nome de Jesus, nós queremos te adorar, te bendizer e te honrar. Recebe a nossa gratidão. Recebe a nossa adoração. No nome de Jesus. Amém. Você pode dar sua melhor salva de palmas a esse Deus poderoso. Misture com glória a Deus. Obrigado, Jesus. Deixa eu expressar com a tua boca e falar, Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Você pode se sentar por mais um momento. Nós vamos passar para o momento da ceia. Amém.